Muito boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos ter aqui mais uma live com muito conteúdo importante, oportuno. Vamos estar esperando aqui nossos convidados. Seja bem-vindo, Lucas. Boa noite, Rai. Boa noite, Rai. Boa noite. Esperar aqui o convite do... Estamos chegando aqui o Rodrigo. Bem-vindo, Rodrigo. É uma honra tê-lo aqui conosco nesse... Bom, Lucas, boa noite para vocês. Boa noite, Rodrigo. Prazer enorme estar aqui com você mais uma vez, meu amigo. Bem, sejam todos bem-vindos. Aqui é mais uma live aqui no nosso Instagram da Ícone Consultoria e Estratégias em Marketing Digital. E essa é a segunda live. Nós vamos fazer uma série de lives às quarta-feiras, sempre convidando pessoas ou parceiros ou empresários ou consultores que possam trazer conteúdos relevantes para a nossa área de tecnologia, nossa área de gestão, nossa área de internet, marketing digital e etc. Hoje à noite nós estamos aqui com a presença do CEO da Triagem Consultorias, Triagem Franquias, especializado no assunto que nós vamos falar e tratar hoje, vai nortear a nossa conversa hoje, que é gestão de documentos. Dá sua boa noite aí, Rodrigo, depois eu apresento o Lucas. Boa noite, Lucas, boa noite, Rai. O prazer é sempre meu, né? Um privilégio enorme falar de algo que eu venho trabalhando há tantos anos, me formei e tenho desenvolvido a carreira nessa área. Então, para mim, vai ser um privilégio muito grande poder compartilhar com vocês, com a audiência aí, né, da Ícone, algumas questões muito relevantes, pontuais, sobre gestão de documentos, automação de processos, digitalização, validade legal, enfim, vai ser muito significativo. Nós fizemos aqui mais ou menos uma pauta para que a gente pudesse aproveitar melhor o tempo, aproveitar melhor o Rodrigo. E a pauta basicamente é o Rodrigo se apresentar, como é que ele tem essa formação nessa área, né? Com as suas qualificações, suas certificações, o que é a triagem. Depois nós vamos falar da plataforma Trify, com seus módulos, né? Como que o sistema de gestão pode ser aplicado praticamente em todas as áreas da atividade empresarial, empresas, setor público, profissionais liberais, etc. Sempre citando algumas aplicações, né, Rodrigo, para as pessoas entenderem como essa ferramenta ela pode ser aplicada para otimizar o dia a dia das pessoas. Lucas, antes disso, tem um comunicado para fazer aí, né, Lucas? Uma oferta que a Triagem está fazendo aí e liberando para nossos clientes e parceiros. Para quem ficar até o final da live, nós vamos presentear vocês com uma plataforma, a nossa plataforma, mas para isso é necessário que vocês fiquem até o final da live, onde eu vou estar comunicando como vocês acessarem esse conteúdo. Bem-vindos. Ok, então Rodrigo, direto aí de Campo Grande. Tá bom, então vamos lá, né? Vamos começar. Se o som estiver muito ruim, vocês vão falando aí, mas eu acho que, como é prática, né, de professor, a gente fala bastante alto. Mas só para que a nossa audiência conheça um pouco do meu percurso, né? Eu sou bibliotecário de formação, eu fiz biblioteconomia, e desde a minha graduação, eu me enveredei para o estudo do documento propriamente dito. Dentro da ciência da informação, o documento tem um conceito muito amplo, que não reside simplesmente tão somente na concepção da maioria, que é o papel, né? O documento analógico. Não, existe uma série de outros elementos
que vão tratar da concepção de documentos. Então, eu fiz biblioteconomia, depois eu faço meu mestrado na ciência da informação, discutindo, inclusive, né, esses elementos constituintes da gestão documental também, e faço também o doutorado na área. Portanto, academicamente, né, eu me desenvolvi muito dirigido ao nosso objeto hoje de discussão, que é a gestão documental e todas as suas vertentes, toda a cadeia da gestão documental, por assim dizer. A triagem, né, ela vai completar agora 18 anos, e ela surge dentro da faculdade. Eu faço, na oportunidade, né, uma proposta aos meus alunos para que nós criássemos uma empresa de base informacional. A nossa intenção à época era fazer com que uma empresa pudesse nascer tendo como produtos e serviços a informação registrada. E aí nasce a triagem, à época com 3 alunos, hoje não estão mais conosco, passaram em concursos, enfim, e eu acabei ficando com a triagem, enfim, em carreira solo, por assim dizer, né? Nesse ínterim de tempo, a gente veio desenvolvendo metodologia, nós viemos trabalhando com a gestão documental sob uma perspectiva ainda muito analógica, até que nós iniciamos um processo de implementação de tecnologias dentro da empresa. E aí a gente chega, né, no TriFi, que é um software de gestão de conteúdos. Isso é muito mais do que um software de gestão eletrônica de documentos. O GED, né? Chamado GED, né? Conhecido como GED. Haja vista, um gerenciador eletrônico de documentos, ele é, né, ao mesmo tempo, um sistema que consegue gerenciar sob a perspectiva arquivística, isso é importante, né? Todo regramento arquivístico, qualquer tipo de documento, de extensão de documento, e ainda possui integrado um para mapeamento de processos e automação desses processos. Então, o TriFi nasce do próprio desenvolvimento da empresa. No ano passado, a gente oferta, né, a nossa carta de franquia, e aí com muito carinho, né, a gente tem o Rai e o Lucas como nossos franqueados, né, tanto aí na região de Salvador, na Bahia, quanto Garanhuns, para todo o Pernambuco, e a gente está no mercado com soluções, eu sou suspeito, bastante inteligente do ponto de vista da gestão documental. Até porque, né, nesse percurso de gestão da empresa, nós buscamos as principais certificações internacionais. Por que eu estou chamando a atenção para isso, Rai e Lucas? Gestão de documentos não é uma tarefa tão simplória como a maioria das pessoas entendem. Gestão de documentos é uma ciência. E isso é estudado cientificamente, sobretudo a partir da perspectiva arquivística. Há inúmeros regulamentos para que isso seja feito de uma maneira correta, para que não tão somente gere inteligência organizacional e maior competitividade, mas também não venha a ferir, né, a legislação correlata que sustenta as boas práticas, né, no âmbito da gestão documental. Por isso, nós buscamos essas certificações internacionais, que não bastasse ser um profissional de área, ter feito mestrado e doutorado na área, eu ainda fui fazer essas certificações, né? CDI+, que é hoje uma das principais certificações que atestam, né, as habilidades e competências de profissionais envolvidos em projetos de gestão documental, e ICM Specialist e ICM Implementation, que são 2 certificações específicas para a área de mapeamento e automação de processos de negócio. Por isso que eu digo com muita tranquilidade que a Triagem hoje é uma empresa das mais inteligentes
no ramo da gestão documental no nosso país, né? Porque, além de capital intelectual, nós temos ferramentas aderentes às normativas arquivísticas, à legislação arquivística brasileira, inclusive as mais novas, né? A gente vai falar um pouco, por exemplo, sobre digitalização com validade legal, a aderência desses softwares à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, todas essas variáveis que compõem, né, a solidez de entregas que dizem respeito a projetos de gestão de documentos, a triagem acabou desenvolvendo e foi o grande motivador, né, além de metodologia própria, de tornar a empresa uma franquia. E hoje a gente está aqui falando sobre essas questões, né, com a audiência aí da Ícone. Maravilha. Rodrigo, eu queria que você falasse primeiro sobre essa lei e sobre o TRIFAI. O TRIFAI é uma ferramenta norte-americana, presente em mais de 50 países, já é utilizado por grandes multinacionais como Coca-Cola, Nokia, universidades, empresas, etc. Então, eu queria que você explicasse que esta plataforma, que é um site totalmente adaptado para a legislação europeia e brasileira, totalmente em português, e que tem os 5 módulos que as empresas ou profissionais liberais ou podem ter uma assinatura, adquirir essa plataforma e utilizar os módulos, né, do TRIFAI. Exato. Antes disso, Rodrigo, eu queria dar aqui de novo uma boa noite para a Ana Cássia, para a Terezinha, que está aqui presente, a Cici, a Triagem também está aqui. Deixa eu ver quem mais que está aqui. Tem que prestigiar. Deixa eu ver. A Jane, a Tassi, bem-vindos. Por favor, Rodrigo. Então vamos lá. Ó. O que é importante ressaltar aqui? Nós sempre tivemos algum tipo de regramento de legislação quando o assunto são documentos, gestão documental e gestão arquivística. Só que éramos, por assim dizer, reféns, né, de clareza do ponto de vista jurídico, do que podíamos ou não fazer com esses documentos. Porque qual é a máxima? A maioria das empresas, né, e organizações, elas sempre tiveram uma vontade muito grande de digitalizar os seus legados. Legados são os documentos em papel, né, analógico, armazenados nos mais diversos arquivos. Só que nós não tínhamos até então legislação que nos amparasse do ponto de vista da autenticidade de um documento que fosse digitalizado. Porque nós sabemos bem que qualquer tipo de digitalização é cópia. Ela sempre será uma cópia, né? Nunca será um documento original. E aí, a Lei de Liberdade Econômica, que foi promulgada em 2019, ela trouxe ali, né, no seu artigo 4º, a prerrogativa, dando às instituições públicas e privadas a prerrogativa de digitalizar os seus documentos sob a égide daquilo que o próprio CONARC regula, né, com validade legal, para que esses documentos tivessem validade legal e as empresas pudessem descartar o papel. Agora, preste atenção que é uma discussão muito profunda e valorosa. Mesmo tendo-nos hoje, né, essa lei, havia ainda uma dificuldade muito grande de caracterizar como que isso iria ser feito. E aí o regramento veio no decreto 10.278 de março do ano passado. Ou seja, hoje... É bem novo, né? Quer dizer, é uma regulamentação e uma prática bem nova que precisa ser bem divulgada e bem explicada para que empresários, profissionais possam entender e aplicar. Isso, porque hoje, por exemplo, se nós levarmos em consideração, né, o decreto 10.278, no processo de digitalização, nós podemos, sim, eliminar o papel. Agora, nós temos que ter cuidado com isso. Tem gente achando que é só ir lá
ter uma ferramenta que faça a digitalização com validade legal, digitalize os documentos, assim e joga fora. Cuidado! Há documentos que, mesmo assinando com validade legal, são de cunho permanente. Nós estamos falando aqui de institucionalização de memória, de história, de identidade de um povo, principalmente quando eu estou falando de documentação de caráter público. Então, a gente tem que ter inteligência quando a gente inicia projetos dessa envergadura. Ou seja, eu posso eliminar o papel? Posso, mas não é só uma condição de digitalizar. Eu preciso, antes de ir para dentro dessas organizações e verificar como elas se encontram do ponto de vista de gestão documental. Se existe um código de classificação, se há uma tabela de temporalidade que define o prazo de retenção desses documentos. Eu preciso criar uma política... Dá alguns exemplos, Rodrigo, essa questão de validade de documento. Quais são alguns documentos que têm uma determinada validade? Sim, hoje a gente tem um regulamento muito claro. Todos os documentos têm prazo de retenção, ok? Existe uma tabela de temporalidade meio, que é uma tabela, inclusive, né? É o código de classificação, que é uma tabela de temporalidade do CONARP, para a área meio, na documentação meio. Lá eu tenho todas as tipologias documentais e o prazo que elas precisam ser guardadas na fase corrente, na fase intermediária e qual será a decisão de caráter permanente. Se eu guardo permanentemente ou se eu posso fazer descarte seguro desse documento. Isso é documento orgânico. As empresas precisam ter essas políticas institucionalizadas. E por que eu estou falando isso, Raio e Lucas? Na maioria das vezes, as empresas são abordadas, né, por profissionais, por empresas, vendendo digitalização. Digitalização é um processo meio, não é fim, não é só digitalizar. Eu vou fazer uma pergunta para você. Se hoje a sua empresa tem 20 anos, muito provavelmente, eu não teria necessidade de digitalizar todo o meu legado. Se eu tivesse documentação orgânica para gerir essa massa documental. O que eu estou querendo dizer? Eu não posso chegar no nosso cliente e simplesmente dizer o quê? Olha, você tem aqui 200 metros lineares de arquivo, eu vou te cobrar X centavos por página digitalizada e vamos digitalizar tudo. É irresponsabilidade. Por que é irresponsabilidade? Porque há uma variável de 30% a 40% desse arquivo, desses documentos, passíveis de descarte. Seguro. Eu evitaria a digitalização, portanto, eu estaria economizando, inclusive para a implementação de uma ferramenta de gestão eletrônica de conteúdos. Então, a complexidade dos projetos de gestão de documentos é algo bastante significativo. Eu não estou aqui querendo complexificar aquilo que a gente deve simplificar. O que eu estou querendo aqui deixar claro para nós é: podemos descartar o documento físico analógico? Podemos, desde que nós tenhamos políticas de governança de informação, que nós tenhamos regulamentos internos. Quer ver, Rai, Lucas? Hoje as empresas estão falando muito, né, sobre data drive. O que é o data drive? Né? São as empresas dirigidas por dados. Ok, lindo. Aí eu sempre questiono enquanto acadêmico que sou e consultor que sou. Tudo bem, você quer uma empresa dirigida por dados, mas as empresas não dão conta de organizar nos seus arquivos analógicos. E os primeiros dados que a gente chama de informação registrada estão contidos nos documentos analógicos. As empresas precisam saber quais são as suas tipologias documentais, quais são os metadados que elas utilizariam para efeitos de um projeto de digitalização com validade legal. A ausência dessa inteligência faz com que as empresas cometam erros, enfim, que geram prejuízos enormes. Quer ver um exemplo? A empresa que contrata digitalização, a contratada vai lá, digitaliza e entrega os arquivos em um pendrive ou em um HD. Ou na nuvem, né?
Isso é um absurdo. Além do que, existe um conceito muito forte, científico, no mundo da arquivologia, que é a cadeia de custódia. Ou seja, para que eu possa partir do pressuposto de que o processo de digitalização com validade legal será feito, e eu terei confiabilidade, interoperabilidade, a presunção dessa autenticidade, eu tenho que levar em consideração uma série de outros elementos. Não é só a digitalização com validade legal. Eu preciso fazer isso diretamente para um sistema que é o gerenciador desse documento, para efeitos de preservação dele, inclusive em sua condição, né, de documento permanente. Então, assim, Rai Lucas, existem muitos pormenores para que nós não corramos risco de fazer algo descabido, né? Se a gente pega o decreto hoje, eu preciso lembrar que quando eu digitalizo de acordo com o decreto, levo ele a cabo, eu estou gerando, na verdade, né, o representante digital daquele documento analógico. E esse representante digital, é sobre ele que eu preciso implementar toda a cadeia arquivística, de custódia arquivística, né, do documento digital arquivístico, para efeitos de preservação, inclusive para o futuro. Então, hoje a gente tem, por exemplo, na empresa, essa inteligência de base metodológica, nós temos regramento legal e nós temos ferramenta, tecnologia, para poder fazer isso da melhor forma possível. Gente, não é só escanear documentos, é gerar lixo eletrônico. Lixo eletrônico. Não é só gerar lixo eletrônico e guardar em Google Drive, em OneDrive, em Dropbox. Isso não faz gestão. Nós estamos falando de gestão, de sistemas que consigam, né, definir prazo de retenção, que gere relatório, que consegue, né, nos dar não só a prerrogativa da autenticidade, mas da confiabilidade do documento digitalizado dentro desse sistema. Rastreabilidade, isso é um requisito, né, que nós não podemos abrir mão jamais. A rastreabilidade. Auditável, eu preciso de um sistema auditável, são elementos, inclusive, sugeridos na Lei Geral de Proteção de Dados. Então, assim, são vários elementos que devem compor uma estratégia efetiva de gestão eletrônica de documentos. Agora, o que é mais interessante em tudo isso? Nós estamos prontos a ofertar aos nossos clientes a oportunidade de criar uma metodologia interna com software, né, necessário para que se potencialize do ponto de vista da competitividade como a geração de inteligência organizacional, ao passo que eu vou abrindo mão do papel. Um processo que nós chamamos de paperless, as organizações sem papel. Aí vocês vão me dizer, Rodrigo, nós estamos longe disso. É verdade, eu sei que nós estamos longe. Mas tem que ir começando, né? E muitas pessoas já começaram, né, a ir para o cenário do paperless, ainda mais que hoje a gente tem regramento jurídico para isso, né? Então, é uma decisão que precisa ser muito bem tomada e com a devida concepção e consciência da importância disso, o impacto que pode trazer para dentro das empresas. Por exemplo, hoje nós temos uma lei específica para as universidades ter todo o histórico e colégios, ter todo o histórico do aluno em uma plataforma digital. Mas imagine também uma empresa, né? Você tem ali toda a questão de documentos fiscais, contratos, né? A parte de RH, de recursos humanos, né? De funcionário, toda tem que ser digitalizada, inclusive a folha de pagamento, né? Os históricos, os contratos. Então, toda a documentação legal e fiscal, patrimonial, de contrato, quer dizer, toda a vida de uma empresa hoje, você tem que estar isso digitalizado.
Foi bom você ter lembrado, porque uma plataforma ela tem que estar parametrizada para satisfazer as exigências legais. Por exemplo, nós passamos por aquela fase, né, da nota fiscal eletrônica. Então você tinha nota fiscal em formulário contínuo. Imagine quantos papéis, né, toneladas de papéis aqui no Cefaz do estado de Pernambuco, quando foi implementado a nota fiscal eletrônica, tinha um contador de quantas notas fiscais eletrônicas foram emitidas e, consequentemente, quanto papel foi economizado, né? Então, nós tivemos que ter sistemas, softwares parametrizados, homologados para emitir nota fiscal eletrônica. Então, as plataformas onde esses documentos vão estar hospedados na nuvem tem que ter essa parametrização, né? Inclusive, não só as normatizações do Brasil, mas você tem empresas que têm abrangência internacional. Então, para você enviar um contrato, um documento para a Europa, para os Estados Unidos hoje, ela tem que seguir essa normatização, não é isso? Exatamente. Antes de você seguir, Rodrigo, só um instantinho, por favor, mais uma vez. Daqui a Juliana, Amílio, Joel, Marcelo Barreto, Washington. Bem-vindos. Por favor, Rodrigo. E sobre isso, Raio, que você está dizendo, é importante a gente lembrar, né, que os sistemas de gerenciamento eletrônico de conteúdos, né, e automação de processos no Brasil, eles não podem abrir mão de alguns regramentos, inclusive, né, internacionais, que estão, né, customizados e adaptados à realidade brasileira. Por exemplo, quando eu falo, né, dos metadados, como está no decreto 10.278, o que esse metadado faz no sistema? Né? Ele vai classificar essa documentação, ele vai descrever e ele vai ser utilizado para efeitos de gerenciamento dos conteúdos que ali estão alocados. E aí, qual é a pergunta? Poxa, como que eu classifico isso? Eu tenho um regulamento para isso. Quando eu falo em classificação arquivística, é muito importante, né, dizer isso. Eu estou falando, por exemplo, de código de classificação. E aí eu tenho isso, como você disse, eu tenho um código de classificação em tabela de temporalidade para a área da educação, né, resolução do MEC. Eu tenho o código de classificação e prazo de retenção para o governo, para o cenário público, né, na sua esfera, que a gente chama de documentação meio. Eu tenho hoje código de classificação e tabela de temporalidade para os conselhos profissionais de classe, e a maioria deles, às vezes, nem sabem disso. Quando eu falo de descrição, como que eu faço isso? Eu tenho que usar a NOBROD. A NOBROD é a norma brasileira de descrição arquivística. E o que é mais interessante, Lucas e Raio, é que a maioria das empresas, quando, né, vão vender esses serviços e produtos, elas sequer conhecem esses regulamentos, colocando em xeque, né, o cliente final que, porventura, esteja contratando algum tipo de serviço ou produto em nossa seara, da gestão documental. Nós não podemos nos esquecer disso. Quando eu falo de gerenciamento desses documentos, eu estou falando de EARC Brasil. O que é EARC Brasil? É uma instrução normativa do CONARP para um fim específico que os softwares de gestão de conteúdos precisam dar conta, precisam responder. Tudo isso para que nós geremos a tal presunção de autenticidade nesses documentos. Então, isso é muito sério, né? Isso é muito sério. Não dá para fazer de qualquer forma, porque o prejuízo pode ser bastante significativo. Até porque, qual é a tendência? A tendência é que nós iniciamos agora um processo muito rápido de virtualização das empresas. Digitaliza tudo que for possível, vamos assinar com o CP Brasil. E o que não é digitalizado? Vamos criar isso já como documento nativo digital. O nativo digital nasce digital e vai morrer digital. Mas ele está sob a égide do mesmo regulamento, do documento analógico. Então, essas questões
são questões que, se você não tiver uma empresa com essa inteligência arquivística, você faz bobagem. E, de repente, pagará um preço caríssimo por ter feito alguma coisa nesse sentido. Faz sentido o que eu estou dizendo? Eu não sei se eu estou conseguindo ser claro. Faz sentido. Primeiro, eu queria falar para o pessoal que está aqui participando, se quiserem fazer alguma pergunta, tem aqui o Max, a Malu, a Ingrid, o Ismael, a Kelly. Essa live, depois, quando terminar, vai ficar disponível na ícone.consultoria. Eu queria te fazer uma colocação, Rodrigo. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela foi criada, e me corrija se eu estiver errado, em função de vazamento de informações de grandes corporações, a exemplo do Facebook. Então, uma das coisas que eu gostaria que você falasse é a respeito da onde esses documentos, qual é a plataforma, qual é o servidor que esses documentos ficam armazenados. E, aproveitando, você falando a respeito também das suas 3 certificações, esse diferencial que a triagem tem. Hoje a Lei Geral de Proteção de Dados já está sendo implementada, inclusive nós já temos até empresas que já foram, né, autuadas por conta de vazamento de dados. Isso é sério? Claro que é sério. O tempo inteiro as empresas terão hoje que se debruçar sobre isso e, inclusive, olha aí, institucionalizar regramento interno. Porque o que é importante entender? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela não é simplesmente uma norma que estabelece responsabilidade e define, né, como o aparato de segurança de informação deva ser. A LGPD, ela vai diretamente na cultura organizacional. Eu preciso ter uma cultura organizacional de gestão desses dados, desses ativos digitais. E quando eu falo disso, eu estou falando, mais uma vez, da importância de ter uma política, né, de governança de informação que leve em consideração, inclusive, o regramento, os requisitos da Lei Geral de Proteção de Dados. É óbvio, né, que em algum momento ela será implementada do ponto de vista de segurança de informação. Mas não adianta implementar do ponto de vista de segurança de informação se a organização, se as pessoas não estão sensibilizadas e treinadas para o uso do dado, o uso da informação, o uso do documento. Isso são condições orgânicas que precisam ser desenvolvidas no âmbito de quaisquer que sejam as empresas. Hoje, por exemplo, o Trify, ele é uma ferramenta 100% web. E nós armazenamos isso, né, tudo na nuvem Amazon Brasil. Amazon Brasil, porque também não podemos mais armazenar dados, né, em nuvens internacionais ou de fora, em outro país. A lei já proíbe isso. E não é só você armazenar. Você precisa individualizar a armazenagem desses dados. Isso é um requisito para integridade e confiabilidade dos documentos, dos dados, dos metadados, que são colhidos no processo de gestão documental e disponibilizados dentro desse sistema. Individualizar, você fala o seguinte, a empresa tem um espaço dela, né? Exatamente, uma URL dedicada, é o mínimo do ponto de vista de informação, é o mínimo. O que a gente não pode compactuar? Que os meus dados estejam compartilhados em um único ambiente dentro de uma nuvem, dentro de um servidor. Isso é muito sério. Eu fragilizo a segurança dos dados por assim dizer. A gente sabe que a segurança 100% no mundo, né, tecnológico não existe. Por isso, aplicar tudo que nós temos em mão para tornar a segurança da informação cada vez mais eficiente. E aí a gente tem um aparato de tecnologias, de metodologias capazes de minimizar, né, erro, vazamento de dados, e caso aconteça, né, nós consigamos, inclusive juridicamente, nos defender a esse respeito. Quando digo nos defender, eu estou falando das empresas, né, por assim dizer. Tá, Rodrigo, eu queria aproveitar, só um instantinho, Raio, por favor. Eu queria aproveitar que você está falando, Rodrigo, além de ter um espaço, primeiro dar uma boa noite ao Márcio Jacobelli, que está aqui presente também,
você teve a oportunidade de conhecer, Rodrigo. O Márcio acabou de entrar, a Deise, a Dani. Bem, isso que a Rai acabou de colocar, o espaço individualizado, também personalizado. O fluxograma, as empresas criam de acordo com a sua necessidade, dentro desse espaço que é disponibilizado para elas. O sistema customiza, ele é totalmente customizado, né? Ele vai dar conta de representar exatamente a necessidade da organização, sem abrir mão, claro, do que a gente está falando aqui sobre o regulamento legal e arquivístico. Só para a gente entender bem, né? Existe, na verdade, são 4 variáveis indispensáveis quando a gente está no mundo da gestão de documentos eletrônicos, né? O sistema precisa dar conta, né? E isso, inclusive, para efeitos de Lei Geral de Proteção de Dados, de manter a integridade desses dados. Isso é fundamental. Não se pode abrir mão da integridade dos dados. Não é só assinar com o Estado CP Brasil. Você tem que assinar, você tem que fazer a gestão desses documentos, alguns, né, nativos digitais, para que haja integridade desse dado. Eu estou falando, quando eu falo, né, de digitalização, de um documento que foi assinado para efeitos jurídicos, para gerar... Jurídico, legal. É legal. Então eu tenho que zelar pela integridade dos dados. Eu preciso zelar pela confiabilidade desses dados. Por que a cadeia de pesquisa, que eu digitalizo os documentos em um HD e depois subo as imagens para o sistema? Porque eu posso quebrar não só o preceito da integridade desse arquivo digital, como a confiabilidade desse arquivo digital. Ou seja, você tem que digitalizar de um scanner direto para a plataforma. Direto para a plataforma. Tem essa história, sobe tudo para o Google Drive, depois vai lá e faz o upload para o sistema. Não, eu estou ferindo a cadeia de custódia nesse sentido. Um outro requisito que é importantíssimo: rastreio, rastreabilidade. Quem acessou, quem visualizou o documento, quem fez download, quem mandou esse documento externamente para quem... O sistema ele mantém um histórico. Por exemplo, se eu peguei um contrato, né, um fornecedor me pediu um contrato, eu mando esse contrato por e-mail, fica registrado que fui eu, departamento tal, que mandei para aquela pessoa. Exatamente. Por quê, Rai? Porque no futuro, né, juridicamente, eu preciso responder sobre quem fez o que com esse documento. E quem manuseou, quem utilizou e para quem utilizou. E o software precisa me permitir rastreio, rastreabilidade. Saber exatamente tudo que aconteceu com aquele documento, né? Então, o que a gente tem hoje nas mãos? A gente tem a inteligência arquivística aplicada. Nós temos nas mãos regramento jurídico e temos nas mãos uma ferramenta aderente a essas duas premissas: pressupostos arquivísticos e regramento jurídico. Ou seja, nós estamos prontos de maneira muito assertiva, com quaisquer que sejam as organizações, para colocá-las nesse mundo, né, que a gente chama de 4.0. Agora, presta atenção no que eu vou dizer para vocês. Enquanto acadêmico, está todo mundo buscando inteligência competitiva. Nossas empresas precisam de inteligência competitiva. E aí eu quero até fazer um exercício com vocês de gradualismo, tá bom? O Rai que me ensinou isso. Olha aí, Rai. Mas agora do ponto de vista da gestão, ó. Se nós pensarmos numa pirâmide, para que nós cheguemos lá na inteligência competitiva, primeiro eu preciso desenvolver uma base que é gestão de documentos e dados. Eu começo ali. Depois eu ascendo para a gestão da informação, que é um passo acima. Eu dou mais um passo, que é a gestão do conhecimento. Olha a importância de fazer gestão de documentos. Eu chego na gestão de documentos. É a base, né? Tá falando? É a base. Quando eu faço gestão de conhecimento, o que eu estou gerando? Inteligência organizacional. Logo, inteligência competitiva está às portas. Eu não acredito, ou acredito pouco, que o caminho possa ser diferente.
As empresas precisam saber que tipo de conhecimento elas produzem. Gestão documental ajuda nisso. Não é só, gente, eliminar papel. Eliminar papel é uma variável do mundo, da cadeia da gestão de documentos. Gestão de documentos bem aplicada é insumo para a geração de ativos digitais para que as empresas se tornem mais competitivas. Olha, eu já dei exemplo, por exemplo, da faculdade onde nós implementamos o processo e uma matrícula, para ser feita, levava no mínimo 7 dias. Documento que é entregue, a contrato assinado manuscritamente. Hoje a gente faz uma matrícula na faculdade em 7 minutos. 7 minutos, recepcionamos os documentos. Com a assinatura de diversos departamentos. Né? Sobe para o Trify, comercial faz o input, né, desses documentos, isso vai para a secretaria acadêmica, recepciona, valida, dá o check-in, vai para o financeiro, gera plano. Enfim, 7 minutos. Gastávamos uma semana. Isso mudou a história do processo de matrícula e agilidade dentro da faculdade. Imagine numa Câmara de Vereadores, numa prefeitura, numa empresa multinacional com várias filiais. Os documentos hoje, eles têm que ser compartilhados. Exato. Você pega uma imobiliária, você gerencia imóveis, patrimônios, você tem que pegar a assinatura de um proprietário que não mora na cidade. Eu fui fazer um extrato de aluguel, pasmo. Eu acho que tem hora que eu não sei onde está o gestor brasileiro. Eu tive que sair do escritório e presencialmente à imobiliária para assinar um requerimento para encerrar o contrato de aluguel. E eu fiquei louco com isso. Falei, gente, um requerimento que eu estou deixando o apartamento, né? Que a gente tinha aqui um apartamento alugado para os nossos colaboradores. E lá, eu tenho que me mobilizar, eu tenho que ir assinar um distrato, gente. Eu estou lá, procurar a pasta no arquivo. Olha, parece às vezes que eu estou voltando ao século passado. Verdade. Bem, isso acontece muito. Rodrigo, nós estamos com 45 minutos de live. Eu queria que você agora se aprofundasse melhor nos módulos da plataforma Trify. Porque na medida que você for falando dos módulos, a gente vai colocando isso dentro da prática de uma empresa. Né? Gestão de documentos, gestão de processos. Então, como essas plataformas são aplicadas e utilizadas na rotina de uma empresa. Para que a gente agora visualize a rotina, a aplicabilidade dessa ferramenta. Raul, primeira coisa que é importante, né? O Trify, ele é um sistema de gestão eletrônica de conteúdos, mas ele tem, né, 6 módulos nativos para fazer isso acontecer. Isso é importante. 6 módulos nativos. E de antemão, né, tem API para integração com quase tudo que você imaginar, de software. Então, o carro-chefe é a gestão de conteúdo empresarial. Ou seja, a gente chama isso de ECM, né? Enterprise Content Management. É uma sigla em inglês que convencionou-se traduzi-la como gestão de conteúdo empresarial aqui no Brasil. Então, é ali que eu faço todo o processo de gerenciamento dos conteúdos. O documento, como a gente conhece. Ele vai desde a digitalização, né? Então, você tem que ter uma impressora, um scanner, bota o documento, esse documento sobe na plataforma, você classifica ele, cria pastas, que pode ser por departamento, por objetivo, salva esses documentos de forma legal. Exatamente. Isso quando a gente está falando, né, desse processo de conversão retrospectiva, que é digitalizar o que já existe em papel. Mas a gente tem conteúdo que já nasce eletrônico, o áudio, o vídeo, a plataforma precisa tudo isso também. Do mesmo jeito, faço o upload, classifico, estabeleço prazo de retenção, e aí eu posso compartilhar isso
dentro do BPM, que é a solução de gestão de processo de negócio. A gente vai para dentro da empresa, mapeamos o processo, automatizamos o processo, para que, por exemplo, eu insira um documento, né, na plataforma, dou um ok, isso vai para você, você analisa o documento, emite parecer, pode inserir mais dados, libera para o Lucas vai validar, e isso vai transitar totalmente automatizado dentro da empresa. Essa é, né, a solução de BPM. Por exemplo, para as pessoas entendam o que é uma gestão de processo. Toda empresa, todo negócio, ele tem um processo. Por exemplo, a importação, o departamento de importação, o departamento de exportação. Como você falou, né, a matrícula dentro de uma universidade, dentro de uma escola. Então, esse processo de matrícula, esse processo de importação ou de exportação, de licitações, né, ele passa por uma cadeia de departamentos. Eu tenho ali o departamento de orçamento. O orçamento veio, eu tenho que liberar ali para o setor financeiro. O setor financeiro vai para o setor de obra. Assinatura da diretoria. Quer dizer, em vez desse papel ir de mesa em mesa, esse papel vai dentro de um fluxograma, que é a gestão do processo. Na plataforma Trify, depois a gente vai liberar aqui para as pessoas conhecerem esses módulos, você cria um fluxograma mesmo, né? Departamento tal, quem são os responsáveis que vão assinar, ou só visualizar, ou só dar o ok. Ele deu ok, o documento digital passa para o próximo, até conclusão do processo, envio para as pessoas, e arquivamento, etc. Exato. Já em vez de usar mesas de papel, é tudo digital. Exato. Trocando em miúdos, é a mesma coisa que uma empresa física, os trâmites não passam por todo o setor da empresa física, é a mesma coisa, só que num espaço digital. E daí a agilidade. Da mesma coisa. Os processos, quem assina, quem vê primeiro, quem só vai encaminhar, quem vai assinar, qual é a sequência de quem vai assinar, é a mesma coisa do âmbito físico, só que adequado ao âmbito digital. E você tem a grande vantagem que as empresas podem montar o fluxograma de acordo com a sua necessidade. Personalizar ainda mais o fluxograma. Exatamente. Aí, antes de continuar falando do Trify, Rodrigo, você vê, né? É uma cultura que todo mundo vai ter que buscar informações. Quer dizer, você contratando a Trify, a triagem, você tem uma transferência de tecnologia, porque você está criando uma cultura que quanto mais rápido tiver isso dentro da empresa, isso deve começar por algumas pessoas que vão operar esse sistema, assimilar essa cultura dentro da empresa, e isso vai sendo passado para todos os departamentos, até o chão de fábrica. Exatamente. Até o chão de fábrica. E além, né, da transferência de tecnologia, o mais importante, transferência de conhecimento. Eu falo que tecnologia é conhecimento também. Tecnologia e conhecimento, mais exato. A maioria dos empreendedores e tudo, eles acham que vão resolver os problemas das empresas com software. Não vão, não, gente. Não. Agora, você está sendo contraditório. Não. O que eu estou querendo dizer é que o software ele tem que ser a cereja do bolo. Eu tenho e preciso de metodologia. Eu preciso de conhecimento de base para não errar, para que a coisa não seja feita de qualquer forma. É o que você falou da pirâmide, né? Exato. Estruturar a base. Exatamente. A gente chama isso de maturidade, né, na gestão da informação. Esse conhecimento, por diversas vezes, né, eu já visitei clientes que têm software, mas que não conseguem fazer o negócio funcionar. E não funciona, porque não tem esse conhecimento de base para fazer com que o sistema funcione como deveria. Né? Então, só para a gente retomar, né, o Trify, ele é em concomitante, uma plataforma, né, que tem o gerenciador de conteúdo, o BPM, o BPM, que é o gerenciador de processos, né?
a gente desenha, como o Lucas já disse, de qualquer forma. Ele tem o DSS, que é o sistema de assinatura digital, está tudo integrado. Eu não tenho que pagar, né, uma empresa externa, não, está dentro. Ele é um assinador digital, né? Mas ele armazena os documentos, classifica, cria os processos e pode assinar. Né? Mostra a diferença de uma assinatura digital e a assinatura do IBPC, do ICPI, não, ICPI. Então, ó, a diferença é que a assinatura digital com o ICP Brasil, ela está dentro, né, das chaves públicas brasileiras. Então, eu vou ter que assinar com token, né? Seja o meu ECPF... Não, eu estou dizendo assim, eu posso assinar só digitalmente, sim, ou com o ICP Brasil. São dois tipos de assinatura. Exatamente, dois tipos. Por exemplo, um contrato de aluguel, um contrato de compra. Eu tenho, por exemplo, posso ter a empresa, duas empresas assinarem digitalmente, mais duas testemunhas, estou com o ICP Brasil, e duas testemunhas só assinar digitalmente. Ele não precisa ter o certificado. Sim, não precisa, né? Se nós utilizássemos, por exemplo, né, como a maioria tem utilizado, a assinatura de hash de máquina, ou seja, a assinatura eletrônica mais simples, para não complexificar o conceito, ninguém precisa nem ter acesso ao sistema, nem token. Eu vou receber um e-mail, que é um chamado de assinatura, eu vou lá e assino, né? Eu vi que o Daniel citou aí que parece com SEI, é o mesmo conceito. Por exemplo, hoje eu assino contrato com empresas públicas, acessando o SEI e fazendo uma assinatura de hash eletrônica. Eu não preciso nem usar o ICP Brasil. Então, existe, claro, regramento para ambas as coisas. Mas hoje tem utilizado muito a assinatura eletrônica mais simples. A ferramenta permite você definir com qual você quer assinar. Se é com o ICP Brasil ou se é só com a assinatura eletrônica mais simples mesmo, né? Então, o sistema já tem um assinador digital nativo. Rodrigo, eu queria falar sobre alguns diferenciais da triagem e do Trify. Primeiro, que o currículo que você tem nesta área, eu acho que empresa nenhuma tem. E que faz uma grande diferença, porque você conhece os processos como ninguém. Segundo, as 3 certificações digitais. 18 anos no mercado. E isso é grande diferença, além de preço. Sim, você tem um preço super competitivo. Aí falou o diretor comercial, ele tem que... você tem preço. Custo. A gente é mais da área técnica, ele é da área comercial. Preço super Mas é fator competitivo. Importante. São fatores que tornam, quem quiser fazer um comparativo no mercado, vá conhecer o histórico do Rodrigo, quem é o Rodrigo, o histórico, como nasceu a triagem, nasceu dentro de uma faculdade. Então, ele tem um know-how no físico, e com esse know-how no físico, ele conseguiu adequar o digital da melhor maneira possível, porque ele conhece todos os processos. E isso é um grande diferencial. Não vou nem falar da sua pessoa, porque eu sou suspeito, né? Quem é o Rodrigo, pessoa CPF, e quem é o Rodrigo, pessoa jurídica. Mas eles andam alinhados. Enfim, esse é um grande diferencial, e é por isso que eu, Rai e a Ícone estamos fazendo essa parceria com você. Claro, esse diferencial. Todos esses. Agradecido pela confiança, né? E é isso, é um percurso, né, de vida, enfim, desenvolvido em função desse que é o meu negócio, né? Hoje eu sou a triagem, por assim dizer, né? É por isso que ele transmite esse entusiasmo, né? É a vida dele, é a profissão dele. A minha profissão. Agora, quando você resolve o problema de um cliente também, é como um médico, né? Você vê um cliente ali cheio de problema, de processo, de arquivo. Quanto que uma prefeitura gasta de dinheiro só para alugar uma universidade, uma empresa, entendeu? Não, sem falar dos processos jurídicos por perda de documentos. Entende? Não, nem só custodiar, guardar fora.
os processos por conta de perda de documentos, cara. Isso é muito, infelizmente, isso é muito natural na história pública brasileira, principalmente no cenário das nossas prefeituras. Então, é uma tristeza, mas agora, é uma realidade. Né? Crescer organizado é ótimo. Continua falando aí dos outros módulos do Trify. Estamos indo já para uma hora aí. E mais uma outra informação, antes do Rodrigo falar, é que todos esses cases do Brasil e fora do Brasil podem visitar lá no site, que tem todos os grandes clientes e pequenos clientes do Brasil e fora do Brasil. Lembrando que esta plataforma está presente em 50 países e ela foi adaptada para o português e o espanhol, e muito dessa plataforma se deve à interferência e à habilidade do Rodrigo. Sim, a gente sempre que pode contribui, né? É uma plataforma, poxa, validada internacionalmente, como você disse, mais de 50 países, e a gente tem o privilégio, né, de termos aqui uma empresa que distribui, né, a plataforma para todo o país, né? Então, só para a gente não perder, ó, ela integra, né, em concomitância, o gerenciador de conteúdo, o gerenciador de processos de negócios, o sistema de assinatura digital, o módulo de digitalização com validade legal é nativo, está dentro dela, eu escolho se eu quero digitalizar com validade legal ou não, né? Então está dentro da ferramenta, é uma opção de botão, você escolhe qual botão você quer clicar, né? E agora nós ainda temos o módulo de secretaria acadêmica digital. Então hoje qualquer escola, qualquer faculdade que queira ter toda a sua secretaria acadêmica digital, da concepção, né, da recepção do documento, até a geração do diploma, a ferramenta está pronta para atender, né? Ou seja, é muito completa. E por que isso é legal? Por exemplo, no mundo, né, educacional, você pode fazer a gestão de todos os seus departamentos, do ponto de vista de documentos e processos, tá, gente? Dentro do Trify, e ainda que a sua secretaria acadêmica, toda ela dentro do sistema. Eu sou suspeito, Lucas, porque o software é espetacular. E você já disse bem, né? Hoje, dificilmente, nós temos, no cenário brasileiro, empresas com a ferramenta que temos nas mãos, com o valor que nós temos para praticar. Dificilmente. Mostra alguns cases, né? Alguns casos, alguns clientes que você tem na área rural, no Sebrae, na área pública, universidades. Graças a Deus, a gente tem faculdades, escolas de educação infantil, né, educação básica. Poxa, já atendemos órgãos federais, IBAMA, Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, aqui do estado do Mato Grosso do Sul, Câmara Municipal, farmácias, empresas de transportadoras de grão. Esse ramo, né, do agro, né? E agora, recentemente, vocês ganharam a tomada de preço pelo Ministério Público Federal. Exatamente. Nós acabamos, né, de vencer um processo licitatório do Ministério Público Federal. Para nós foi uma alegria. Vencemos em 6 capitais, né? Estamos aguardando a homologação, né, desse edital para montar time para viajar o Brasil inteiro. Muito trabalho aí, né? Eu vou lembrar... Natal, João Pessoa, nós ganhamos essas cidades aí. É bom lembrar que a própria plataforma, né, Trify, a própria triagem, o Rodrigo tem essa formação acadêmica, existem vários vídeos de treinamento, não só de utilização da plataforma, mas está sendo preparado aí, né, Rodrigo, toda uma estrutura para treinamento, né, de multiplicadores e de clientes, né? Porque, como a gente foi falar, você não só transfere uma tecnologia, mas a assimilação de um conhecimento. Isso é muito importante. Por exemplo, eu me lembro... Um cliente eu trabalho... E os usuários já são automaticamente cadastrados na nossa universidade corporativa, onde tem lá todos os links, né, de tutoriais.
Eu me lembro que aqui no estado de Pernambuco, eu trabalhava aqui numa indústria, eu trabalho com automação e consultoria empresarial há mais de 30 anos, a Ícone, né? E a gente prestava serviço aqui para uma indústria. Quando chegou aqui no estado de Pernambuco a nota fiscal eletrônica. Então eu fui para o Cefaz de Recife tomar um curso sobre nota fiscal eletrônica. O que é nota fiscal, essa coisa não palpável, né? Essa questão, qual é a segurança, o que é preciso de equipamento. E quando eu voltei, eu fui a primeira empresa e a primeira pessoa a implementar a nota fiscal eletrônica aqui na cidade de Garanhuns, Pernambuco, fui eu dentro de uma indústria de bebidas. Legal. Aqui que a gente prestava consultoria. Depois que a gente emitiu a primeira nota fiscal eletrônica, porque tinha uma validade, tinha um prazo para implementação, eu me lembro que eu trabalhei até 10 horas da noite com o programador para parametrizar o sistema para emitir a nota fiscal eletrônica. 10 horas da noite saiu a primeira nota fiscal eletrônica de Garanhuns. E se não saísse, o caminhão não saía para entrega no outro dia de manhã. Legal. Então o dono só ligava para mim. Agora eu estou falando isso, que quando a cidade ficou sabendo que essa indústria de bebida saiu com o caminhão, todo mundo queria ver a nota fiscal eletrônica. Que negócio é esse? Aí eu fui convidado pela Associação Comercial e pelo Sebrae para dar uma palestra aqui sobre nota fiscal eletrônica. Né? O que é que precisava do ponto de vista de sistema, como essa nota ia ser enviada via e-mail. Né? Imagine, você compra um produto hoje no Rio Grande do Sul, a nota fiscal chega antes do caminhão. Exatamente. Nós estamos falando de uma revolução, gente. Exatamente. Né? E inclusive, preste atenção, o cliente ele recebe a nota fiscal eletrônica e já entra no sistema. Quando o produto, a mercadoria, chega na loja, na indústria, seja lá o que for, o preço de venda já está calculado. Já está definido. Já está definido. Antes do produto chegar, você tem a entrada de estoque, toda a parte de imposto, formação de preço de venda, já está dentro do sistema o preço de venda. Agora imagine como essa cultura se aplica à gestão de documentos. É isso aí, né? O Trify nasce para isso, né? Para dinamizar os processos, colocar as empresas nesse mundo do paperless, né? Iniciar esse processo de caminho para eliminação de papel, ganhar tempo na tomada de decisão. Você pode compartilhar conhecimento, o seu colaborador ele pode agir nos processos onde quer que ele esteja. Imagina essa tendência de home office. Está toda a empresa na mão dele, ele pode trabalhar, assinar, ler o documento, fazer input de documentos, enfim. O Trify nasce para tornar as empresas mais ágeis, né? E a gente sabe que o mundo hoje é ágil, não dá para a gente ficar perdendo tempo procurando documentos em pastas, caixas, prateleiras e coisas do gênero, né? Às vezes você depende de uma outra pessoa, você depende dentro de uma estrutura empresarial, você dependia de um outro funcionário ali. Ah, cadê o plano de contas, o documento fiscal, a escritura, os documentos dos sócios? Cadê? Ah, o sócio está viajando. Gente, acabou isso. Quer dizer, o conhecimento hoje, ele é compartilhado. Inclusive pelos departamentos. E a plataforma permite isso. Tem pessoas que só vai, como você falou, só vai visualizar o documento. Ela não tem acesso a interferir no documento. Então, o documento é compartilhado. O rastreamento todo é feito pela plataforma. Quer dizer, se alguém extraviar aquele documento, porque ele foi autorizado a manusear, isso está registrado. Né? Quantos problemas nós tivemos em empresas, indústrias, de vários tamanhos, de sigilo de documento? Sim, documento some, desaparece, ninguém acha. Some. Passa para concorrente e o mais importante, roubo, né, de informação. Além da agilidade que nós estamos vivendo na era digital, mais do que nunca, tem um outro fator muito importante que se chama custo. Você diminui custo 1/10, 1/20 de custo de um processo, por exemplo, de autenticação de um contrato de locação.
né? Você faz isso em minutos e com custo 1/10, 1/20, sem ter que pagar um funcionário para ir ao cartório, sem pagar o cartório, se tiver muita pressa, você ainda vai pagar alguém dentro do cartório para agilizar aquele processo, tá certo? Então você tem isso em minutos, com custo insignificante, essa é a palavra. E é bom lembrar, você vê, a plataforma serve para microempresa, pequena empresa, para profissional liberal. A Ícone hoje está assinando contratos pela plataforma. Exato, né? Às vezes a gente pensa assim, poxa, isso deve ser muito caro. Não, ela foi pensada, gente, para o pequeno, médio, né? E se tiver uma multinacional, a gente está pronto. Inclusive, a gente está lá dentro, não? Da Coca-Cola, Continental, Vaspar, são empresas Toyota, que usam isso pelo mundo, né? E órgãos grandes aqui no estado também que utilizam com a gente. Mas a ferramenta é aderente ao microempreendedor, né? Se amanhã, Rodrigo, eu quero dinamizar o meu escritório de advocacia, somos 2 advogados e eu quero agora começar tudo digital. Querido, totalmente aderente, né? As pessoas até acham que o preço é muito baixo, né? Mas não é, porque a gente também tem o compromisso de democratizar o mundo, né? 4.0. Não adianta eu apresentar soluções somente para os gigantes, não. Eu preciso potencializar o microempreendedor, o pequeno empreendedor, o médio empreendedor, para que ele cresça, para que ele dinamize seus processos, seus serviços, a sua ação enquanto empreendimento, né? E gere riqueza. O Trify nasce para isso. Muito bom. Tem 1h10 de live. Você quer fazer mais alguma colocação, mais alguma abordagem que não tenha sido feita? Não dá para fazer tudo numa live, não é? Isso vai estar depois gravado na página, no Instagram da Ícone Consultoria. Esse vídeo vai estar gravado. Se você quiser fazer mais alguma colocação, à vontade. O Rodrigo também, se faltou fazer alguma abordagem, à vontade. E no final, eu gostaria de passar algumas informações, tá bom? Eu acho que foi bem completo, quer dizer, o Rodrigo falou aí de todo amparo legal, de legislação, né? Nós mostramos na prática como essa tecnologia pode ser utilizada para vários ramos de atividade, na verdade todos os ramos de atividade, área médica também, clínicas, etc. E da minha parte estou bem satisfeito, eu agradeço muito aí ao Rodrigo por essa paixão e por esse desejo de compartilhar esse conteúdo, né? Essa informação, essa tecnologia intelectual. Agora consegui a palavra, né? Essa tecnologia de informação. Agradeço muito ao Rodrigo, da minha parte está ok. Rodrigo, suas últimas palavras. Ter paixão com o papel que não é papel moeda. Mas isso é professor, né? Professor tem esse prazer de ensinar, de contribuir para o crescimento, para o desenvolvimento. Quer dizer, a empresa é o próprio coração de um professor universitário, etc. É bem isso, Rai. Ela nasce de um sonho que hoje é uma realidade. Eu agradeço demais pelo convite. São apenas algumas variáveis, gotas, né? Do mundo da gestão de documentos. A gente poderia ficar aqui o maior tempão, falar de algo que eu amo mesmo, que eu vivo todo dia, que eu acredito muito, e eu preciso continuar, né? Gerando e incutindo nas pessoas o desejo, né? Por caminhar por um cenário organizacional mais ágil, inteligente, que gera, né, competitividade, sim, do ponto de vista da ação empresarial, e de forma que o custo seja acessível a todo mundo, né? Esse é o nosso intuito. Por isso, eu fico muito grato. Rodrigo, eu queria propor para você, viu, Lucas? Propor para ele um compromisso. As nossas próximas lives, a gente tratasse da gestão de documentos dentro de nichos de mercado. Por exemplo, vamos falar aqui do mercado agro, vamos falar aqui para advocacia, para universidades, instituições de ensino, área pública, entendeu? Então nós poderíamos fazer lives, Rodrigo, que nós conseguíssemos esclarecer como essa tecnologia e essa cultura
pudesse ser aplicada a determinadas áreas. Essa primeira live, a intenção dela foi ser abrangente, despertar o interesse. Lucas vai dar agora uma boa notícia, né? E caso você queira marcar, agendar uma reunião no site da Icone, aqui no nosso Instagram, nós temos o link na bio, você pode entrar no site da Icone e agendar uma reunião para a gente detectar, mapear a sua necessidade nessa área, né, com a presença de Rodrigo ou não, a depender da complexidade, a gente pode convidar o Rodrigo. Então fica à disposição para marcar uma reunião com um dos nossos consultores para ver a necessidade, o interesse, o que a gente pode estar servindo você ou sua empresa. Lucas, suas palavras e anuncia. Para vocês que ficaram, nos deram prazer de acompanhar essa live até aqui agora, o Rodrigo está disponibilizando através da triagem 7 dias para vocês testarem, usarem a plataforma sem custo algum, sem utilização de cartão de crédito, não tem pré-pagamento, aquela armadilha, aquela pegadinha que fazem, não vai haver, é 100% gratuita mesmo, 7 dias. Você entra na bio, na link bio da Icone Consultoria, lá você vai ver Trify, a plataforma, no final você preenche seus dados e a partir desse momento será disponibilizado para você que está aqui até agora, quem vê esse vídeo depois, pode fazer esse teste gratuito, 100% gratuito, durante 7 dias. Se vocês hoje não tiveram, ou nós não tivemos a oportunidade de responder a pergunta de todos, ou interagir como gostaríamos, você também pode mandar um direct para a Icone Consultoria, nosso Instagram. Nós vamos ter prazer em tirar dúvidas, prazer em conversar, prazer, se for necessário, fazer uma live de apresentação mais aprofundada do negócio. Então esteja à vontade. Essa plataforma, este negócio é irreversível, além dos decretos de ter normatizado de lei de obrigatoriedade. Nós estamos falando do novo normal, o mundo digital. Então, mais cedo ou mais tarde, toda e qualquer empresa e pessoas físicas no futuro, mas um pouco distante, terão que estar inseridas nesse contexto. Obrigado a todos vocês que estiveram aqui até agora, a Gislaine, bem, não dá para ler todos. Rodrigo, você é uma pessoa maravilhosa, obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, pela sua disposição. Tem uma palavra que eu não posso usar aqui, mas começa com TE, pelo seu vigor, você fala com paixão, tudo que você faz, isso é muito bom. E assim como o Rai também, eu também sou assim, e se não for assim, não serve. A gente vive, respira, a gente só consegue dividir, compartilhar, vender aquilo que nós acreditamos, né? Não só pelo CNPJ, mas pelo CPF da pessoa que está por detrás do negócio. Obrigadão, boa noite, Rai, se quiser falar mais, fica à vontade. Não, só isso. Obrigadão, Deus abençoe, obrigado. Quarta-feira nós vamos ter uma outra live com um convidado. Márcio Jacobelli. E na outra quarta-feira também uma outra live. E depois vamos programar aí para o mês que vem com o Rodrigo uma live. O que é que você achou, Rodrigo? Essa questão de fazer lives por conteúdo, por nicho de mercado. Muito bom, muito legal. Aceita o convite, né? Sim, tá aceito. Só falar e eu me organizo aqui. Bom, tá bom. Fechado. Obrigado aí. Boa noite. Boa noite para vocês. Obrigado.